Ok. Acho que eu tenho que começar o quê? Aumentando o zoom para vocês, né? Assim? Então, vamos lá, olha. Aqui eu vou revisar uma meta-informação que a gente viu quando estava estudando pilha, sobre como fazer uma biblioteca própria, né? Fazer a mesma coisa aqui com a fila. No caso, esse fila.h é a interface da minha bibliotecazinha de pilha. De fila, desculpa. É a interface dela. Então eu declaro aqui um struct fila, né? Perdão, eu declaro um tipo fila com F maiúsculo, né? Que é do tipo struct fila. Isso aqui vai estar escondido na implementação, a gente já fala dele. Tá? Mas é importante eu declarar isso aqui, porque minhas funções, tipo a cria fila, ela devolve um apontador para esse tipo, né? Então, por isso que é necessário. Esse tipo está justamente fazendo o trabalho da interface, escondendo como que está implementado, né? Mas está aqui, então, as funçõezinhas para criar, inserir, remover, fila vazia. Vejam que é tudo o que a gente viu conceitualmente. A gente vai passar agora na implementação. No caso, se eu falar aqui de fila vetor, tá? É um jeito de implementar usando o vetor. Ele vai ter todas essas funções aqui, no caso, com a implementação delas. Tá? Então, vejamos aqui, olha. Eu começo dando include nas bibliotecas padrão, na própria fila.h, e eu defino um tammax igual a 100. Tá? Então, se eu precisar de uma fila com um tamanho maior, sem mexer aqui, vai dar bobagem. É uma limitação da minha implementação, mas para o nosso aprendizado aqui está de bom tamanho, a gente consegue testar as coisas. Né? Aqui eu tenho structzinho fila. Tá? O que eu vou ter nesse struct? Eu vou ter um vetor de char, né? Ele é um ponteiro de char, então é o meu vetorzinho de caractere, e dois inteiros que são os índices dele, início e fim. Tá? Essa aqui é aquela estruturazinha que é, vamos dizer, a cabeça da minha fila. Né? É para isso que eu aponto, né? Quando eu estou usando a fila, e ali dentro nos campos dele, no campo vetor e NI e fim, é que vão ter as informações de fato que eu preciso. Tá? Se a gente fosse fazer o paralelo com o objeto, meio que aqui eu estou guardando os atributos do meu objeto, né, as variáveis locais dele ali. E daí vamos ver como que funciona a criação da fila, quando eu vou criar essa fila. Bem, ela tem que estar vazia no início, né? Mas ela já tem que estar pronta para receber elementos. Então eu começo, vejam vocês, alocando essa estruturazinha fila, né, que tem esses três campos, vetor, INI e fim. Esse Q aqui é um do tipo apontador de fila e ele recebe o endereço dessa região de memória que eu aloquei no meu malloc. Daí eu vou preencher esses caras. O vetor, né, o QPointer vetor, ele vai receber o quê? Um bloco de memória de tamanho tammax vezes size of char, né, que é o tipo caractere, que é uma fila de caracteres, essa que eu estou trabalhando. Esse cara, então, aqui vai ter o endereço de um bloco de memória que vai ser tratado como um vetor de caracteres. Para todos os fins, é um vetor de caracteres a partir de agora, o QPointer vetor. INI recebe 0, fim recebe 0, portanto, minha fila está vazia, né? Porque os dois são iguais a 0, né? O início e o fim, e eu devolvo o quê? Por que é importante eu devolver o quê? Porque quem chamou essa função vai atribuir para uma variável, o programa que usar essa biblioteca vai atribuir para uma variável dele esse endereço, né? O endereço desse meu tipo fila aqui que foi alocado. Tá? Então por isso que tem que devolver aqui. É o exemplo aqui no usa fila. Ó. Aqui no main eu tenho esse Qzinho e ele vai receber, ó, Q recebe cria fila, daí a partir dele eu consigo atuar na minha fila. Mas voltando para cá para a implementação. Criada a minha fila, inserção. É basicamente o que a gente viu no conceito, só que com um detalhe de linguagem aqui, porque eu tenho que ficar acessando os campos de uma estrutura. Né? Então, ao invés de falar diretamente fim, tem que lembrar que é QPointer fim, porque eu estou pegando o campo fim da minha estruturazinha fila e estou atualizando ele, estou usando ele. Tá claro isso, gente? Eu estou meio que impossibilitado de fazer o desenho para vocês, né, aqui, conversando aqui direitinho, mas é aquela estruturazinha que tem os três campos, estou pegando um deles aqui no caso. E no caso que QPointer vetor, estou pegando o outro. Né? Então, para inserir na fila, eu pego o vetor no índice fim e atribuo o x, que eu recebi como parâmetro. E daí eu incremento o índice fim. O parênteses aqui é só para garantir que eu estou pegando a coisa certa, né? Eu nunca sei, confesso para vocês, a precedência entre resolver um apontador e resolver o mais.
né? Então, por isso que eu coloco desse jeito. Primeiro ele segue o ponteiro e vai lá para o campo certo, depois ele incrementa o conteúdo desse cara. Tá beleza? Essa inserção, a remoção é muito parecida, né? É remover do início. Aqui eu inseri no final, aqui eu removo do início. Então o x recebe a posição, quem está na posição INI do vetor da minha filinha, e depois eu incremento o INI e devolvo o x. Tranquilo também, né? Se tiverem qualquer dúvida é só falar, tá, gente? Como falei, vou passar mais rápido, porque o conceito a gente já viu, é só detalhe de linguagem. Fila vazia está comparando o fim com o início da minha fila. Se forem iguais, está vazia. Fila cheia está comparando o fim com o tan max, né, que é o tamanho lá que eu deixei pré-definido. Se for igual, encheu a fila. Imprime fila. Estou percorrendo o vetor, nada demais, né? Essa aqui vocês já estão cansados de saber, né, como percorrer um vetor. Começo aqui. Desculpa, tem só uma sutileza, né? Eu não percorro o vetor da posição 0 até tan max menos 1. Eu percorro a região interessante de INI, né? Então eu começo em INI e vou até fim menos 1, né? Por isso que aqui é menor, né? Então eu percorro aquele pedacinho do vetor que me interessa, tá claro? Aí vou imprimindo. Tudo bem até aqui? Uma pergunta rápida, só para a gente, né, testar, se manter acordado. Qual que é a eficiência dessa função? Qual que é o número de operações dela? Fim menos INI, né? Que a gente já sabe, inclusive, que é o tamanho, é o número de elementos da minha fila, né? Então ela vai ser tão demorada quanto mais elementos eu tiver, já que ela começa no INI e vai até fim menos 1, né? Até menor do que fim. Tá bom? Professor, pode falar. O espaço desse daí seria Constante. constante? Porque ela só usa uma variável auxiliar aqui e um parâmetro aqui, né, para copiar o endereço da fila e para servir de contador. Em espaço constante. Ó, tan fila aqui é aquilo que a gente viu também. Vocês vejam que é bem a implementação do que a gente tinha discutido antes. Ó, fim menos início. Tá bom? Isso me dá o tamanho. A libera fila é uma preocupação que a gente tem que ter, porque diferente dos exemplos conceituais, aqui eu estou preocupado em não deixar a memória lá esquecida, né? Então se eu não vou mais usar aquela fila, eu libero ela. Única observação importante: eu tenho que liberar de dentro para fora, né? Como o vetor ele está alocado, né, em um campo do que, quem está armazenando o endereço dele é um campo do que, primeiro eu dou free no vetor e depois eu dou free na estrutura que tem os campos vetor, INI e fim. Tá? Essa ordem é importante. Tudo bem? Então essa é a nossa implementação. Tá bom? Vamos fazer aqui um teste de sanidade com o usa-fila. Tá? O usa-fila é uma funçãozinha bem pequena que vai brincar de usar essa fila pra gente. Então eu só vou colocar aqui, olha, GCC, nem vou colocar minhas flags dessa vez. Tá? Usa-fila.c, menos O, usa-fila e reclamou. Lembrem, quando eu estou usando biblioteca, né, aconteceu a mesma coisa da outra vez, ó. Eu estou usando fila.h, mas eu tenho que dizer para eles onde que esse código está implementado. Então o que eu vou fazer aqui é, ó, GCC, fila vetor, vou compilar esse código, fila vetor, acho que a sintaxe é essa aqui, menos C, fila vetor.c. Isso vai gerar um ponto O, tá, que é o código objeto pré-compilado. E daí eu dou GCC, fila vetor, ponto O. Então as bibliotecas que, ó, undefined reference, que ele não estava encontrando antes, ele vai procurar aqui. Tá? Então fila vetor.o, daí sim, usa fila.c, que é onde está a minha main, menos O de output, usa fila. Agora compilou tudo bem, ponto barra usa fila, e ele rodou aqui. Vejam que esse aqui eu acho que eu nem deixei para ele reclamar, né, dos parâmetros, ele já está pré-definido aqui o que ele vai fazer. Então olha só, ele cria, só para a gente testar a sanidade, né, que eu costumo dizer. O que eu estou fazendo? Eu crio uma fila, pergunto se a fila está vazia, pergunto se ela está cheia, né? No início a resposta é para ser sim e não, né? Então a gente vê aqui, olha, fila vazia sim, fila cheia não. Depois o que eu faço? Eu insiro na fila ABC
e mando imprimir. E aqui, como ele vai inserindo, né, vai avançando no vetor e não vai inverter na ordem como a pilha fazia, nem nada do tipo, aqui a gente manda imprimir, sai ABC mesmo, na minha impressão. A impressão é aquela função que não faz muito sentido. Quando eu trabalho com fila, em geral, eu quero ficar inserindo e removendo, mas é bom ter uma função de depuração, que eu falo para vocês, né, para saber o que está lá dentro se eu não estou fazendo bobagem. De novo, ele pergunta aqui se a fila está vazia, se a fila está cheia. Daí ele vai dizer, olha, não está vazia nem está cheia, afinal meu tam max é 100, né? Só inseri 3 elementos, então tá correto. Quando eu remover, aí sim que é interessante, ó. Eu tinha inserido ABC. Quando eu remover, quem que tem que sair? Né? Tem que sair o A, que é quem está lá há mais tempo. E daí sobrar o B e C. E quando eu perguntar o tamanho no final aqui, imprimir o tamanho, aparece o 2. É bem para verificar se o negócio não está se comportando de modo anômalo, né? Não é um teste exaustivo, mas melhor algum teste do que nenhum. Então parece que a nossa implementação está certa. Feito isso, vamos falar do distâncias.c.